Boa noite, telespectadores. O nosso assunto hoje é obesidade. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui na Bariátrica Clean com o Dr. Rafael Ramos, que é especialista em cirurgia bariátrica. Ele que é mestre e doutor na área, vai nos falar um pouquinho sobre a Bariátrica Clean, sobre o que é a obesidade, sobre a cirurgia bariátrica, que ainda é algo que não é de muito conhecimento das pessoas, pelo menos no que tange às suas peculiaridades, aos seus detalhes, que são muito importantes para o resultado final. E a gente está aqui com ele agora, agradecendo já a sua presença conosco, trazendo essas informações tão importantes, porque o mundo está ficando gordinho, né, doutor Rafael? Tudo bem? Tudo bem, Eliane, boa noite. É um prazer receber você na nossa clínica e a gente fica muito feliz de poder participar do teu programa. Então, a Bariátrica Clínica surgiu a partir de uma demanda clínica, uma demanda que a gente, depois de tantos anos trabalhando com obesidade e cirurgia bariátrica, eu percebi que eu poderia oferecer um tratamento melhor e mais qualificado aos meus pacientes. Então, nós unimos pessoas com o mesmo perfil acolhedor, com atendimento humanizado, e, a partir disso, então, nós pensamos na Bariátrica Clean. Então, ela surgiu com esse conceito de uma clínica especializada no tratamento de obesidade e cirurgia bariátrica, voltado então, assim, para um atendimento humanizado, acolhedor. Então, toda a nossa estrutura foi pensada nisso. E, realmente, a obesidade é uma doença. A gente sabe que existe um estigma muito grande em relação às pessoas com obesidade, de que são pessoas preguiçosas, relaxadas, que não se cuidam, né, que se alimentam muito mal. E nós sabemos que a obesidade ela é uma doença. E é uma doença de muito difícil tratamento, né? Até recentemente teve o Dia Mundial do Combate à Obesidade e é um dia que foi pensado, essa data foi pensada justamente para alertar as pessoas do que é essa doença, né? Se a gente já tem um Dia Mundial da Obesidade, é porque é uma doença que está atingindo todas as pessoas em todos os lugares, não é? Sim. A obesidade é uma doença extremamente prevalente, uma das doenças mais prevalentes hoje no nosso meio. Se estima assim, que mais de 600 milhões de pessoas têm obesidade no mundo, né? No Brasil, hoje, nós somos em 20%. Então, existe uma prevalência de 20% de pessoas com obesidade. E se nós considerarmos o sobrepeso, isso ultrapassa 50%. Isso quer dizer que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Então, nós estamos falando de uma doença grave, uma doença complexa e uma doença que atinge um número muito grande de pessoas. Pois é, doutor Rafael. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, quando vê uma pessoa muito obesa, né? Como que a pessoa deixou ficar naquele ponto? Né? Como é que isso acontece? Mas, realmente, sendo uma doença que acho que, na verdade, se olharmos lá para a infância, já poderia até, né, ser prevenida, quem sabe, né? Mas pelo desconhecimento, enfim, por conceitos antigos, né, do bebê Johnson, né, que o saudável era ser gordinho, as pessoas não tinham esse conhecimento de que a obesidade é uma doença que traz muitos riscos, né, como diabetes, hipertensão, várias outras coisas que acompanham aí, né, a obesidade, os cânceres e pedras em vesícula, artroses e aí por diante, né? Então, a gente faz esse conceito errado, né? Isso realmente é uma doença. E eu digo assim, né, confesso que há alguns anos atrás, né, antes de, digamos assim, ser médica, bastante anos atrás, né, eu pensava, as pessoas dizem que não comem nada e são gordinhas ou são muito obesas, né? Então, não é só essa questão. Claro que existe todo um conceito e várias coisas que realmente, não é, estão erradas, mas não é só isso. E eu estou enfatizando isso para que o senhor fale, né? Porque
as pessoas, como eu disse, todo mundo olha assim, né, o obeso, ele realmente tem um estigma e sofre com isso, não é? Isso, Eliane, a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? Então, existem vários fatores que estão associados à obesidade. Existem as questões genéticas, né, as questões comportamentais, questões culturais, familiares, né, e a obesidade ela pode surgir a qualquer momento da vida. Existe a obesidade, aquela que surge na infância, a obesidade da adolescência, na fase mais adulta, então não existe um momento assim para surgir a doença, ela pode surgir a qualquer momento, né, e ela é fruto de uma interação de todos esses fatores, né. Nós vemos assim muitos pacientes que às vezes se alimentam bem, né? Eles têm uma rotina boa, se alimentam bem e acabam ganhando peso de alguma forma, né? Justamente por isso, porque ela é uma doença que envolve outros fatores, não só a questão alimentar, né? Questões metabólicas mesmo, hormonais, não é? E várias outras coisas de retenção líquida, que, né, a pessoa vai aumentando o seu peso aí, não é? Isso, é. E existe uma conexão do nosso cérebro com todo o sistema digestivo. E no caso de quem tem excesso de peso, essa comunicação ela é feita de uma forma diferente. Por isso que a cirurgia bariátrica hoje é o tratamento considerado mais eficaz quando indicado dentro de critérios adequados, justamente porque a cirurgia ela consegue atuar nessa parte química da doença, né? Então, quando nós mexemos no estômago, modificamos o intestino, nós acabamos promovendo uma liberação de vários hormônios na corrente sanguínea. Hormônios são substâncias que são produzidas, né, pelo nosso corpo, que atuam em diversos órgãos, e parte desses hormônios atuam no nosso cérebro. Então, a cirurgia ela é feita no estômago, no intestino, mas o cérebro acaba se modificando junto. E isso facilita muito o controle que a pessoa faz da sua vida, né, tanto do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista comportamental, né? A autoestima, o bem-estar, o se sentir bem, né? Não só a questão estética, né, de comprar umas roupinhas novas que a gente fica com vontade quando emagrece, né, se presenteia, mas principalmente a saúde e a longevidade. E quando começou a cirurgia bariátrica, as pessoas observavam, né, que quem era diabético acabava ficando curado do diabetes, né? Então, como é que se explica isso? Porque hoje nós vemos aí, né, pessoas que eram hipertensos, diabéticos, tomavam inúmeros medicamentos e hoje não tomam mais nada, pressão normal, não tem mais diabetes. Então, o que acontece dentro dessas mudanças, né, que tu falaste, que pode, digamos, resolver o diabetes? Além de, claro, a pessoa mudar os seus hábitos alimentares. Isso, Eliane, isso é bem interessante. Assim, nós percebemos que, ao longo do tempo, que os pacientes melhoravam muito do diabetes e essa melhora acontecia logo depois da cirurgia, né? Isso causava um certo espanto porque nós sempre pensávamos que o diabetes estava associado ao excesso de peso, e de fato está. Mas logo após a cirurgia, então a pessoa tinha um controle do seu diabetes e não havia perdido todo o seu excesso de peso. Então, a partir daí surgiram vários estudos, né, e esses estudos mostraram que a cirurgia ela atua em vários hormônios, né? O estômago, o intestino produzem vários hormônios. E quando nós modificamos o estômago e o intestino, a gente modifica a produção desses hormônios. E parte desses hormônios atuam no pâncreas e fazem com que o pâncreas funcione de uma forma melhor, né? Além disso, existe uma diminuição da resistência à insulina. O que é isso? Quando a pessoa tem obesidade, a insulina, que é aquele hormônio que faz com que o açúcar do sangue entre para dentro da célula, ela não acontece de forma adequada. A insulina não consegue agir de forma adequada na célula. Fica na circulação e o açúcar, quando tira o sangue lá, está alto. E isso está alto. Por quê? Porque a insulina não consegue fazer o seu efeito de jogar o açúcar para dentro da célula. Então, a cirurgia bariátrica se viu que ela melhora muito essa resistência à insulina. Logo após a cirurgia, a insulina começa a atuar de forma mais adequada na célula, promovendo, então, a entrada do açúcar para dentro da célula e fazendo com que os níveis sanguíneos diminuam, né? Então, se viu que a cirurgia bariátrica, a gente nunca gosta de falar em cura, mas em controle,
né? Então, a cirurgia ela ajuda muito no controle do diabetes, e esse controle ocorre precocemente. Mas, claro, nós estamos falando de doenças crônicas. Assim como a obesidade é uma doença crônica, o diabetes também. Então, a cirurgia consegue controlar, de alguma forma, o diabetes, mas a gente não sabe se essa pessoa realmente vai ter um controle para o resto da vida ou se esse controle será temporário. Mas o importante é que ela certamente melhorará os seus níveis de diabetes. E melhorando isso, melhora o cérebro, o coração, os rins, a visão, né? Tudo isso vai melhorando quando se melhora o diabetes. Eu creio que só por deixar de ser um diabético não curado, né? Como tu disseste, doença crônica, mas controlado e muitas vezes sem nenhuma medicação mais, já vale a pena, né, fazer a cirurgia bariátrica. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, especificamente desmistificando aí muitas coisas a respeito da cirurgia bariátrica. Então, continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta aqui na Bariátrica Clean, em Porto Alegre, recém-inaugurada, né? Aqui em frente ao Iguatemi, na Avenida Nilo Peçanha. E a gente já veio aqui conversar hoje com o Dr. Rafael Ramos, que é especialista no assunto. Ele que é expert, né, em cirurgia bariátrica, altamente especializado, tem mestrado, doutorado na área, sabe tudinho dessa cirurgia aí que é tão desejada até por muitas pessoas, talvez até aquelas que querem uma solução mais fácil, mas que não é bem assim, não é, doutor Rafael? Isso, Eliane, a cirurgia bariátrica ela não é recomendada para todos os pacientes, né? Então, sempre quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, nós temos critérios para indicar a cirurgia, né? Então, são critérios bem definidos, bem claros. Alguns critérios vêm se modificando ao longo do tempo, alguns dos critérios são critérios antigos, então eles precisam ser atualizados. E, basicamente, nós indicamos a cirurgia baseados no índice de massa corporal. O índice de massa corporal é um cálculo bem simples, se faz uma relação do peso com a altura da pessoa. E, a partir dessa relação, se obtém um valor, e com esse valor a gente define se a pessoa possui indicação cirúrgica ou não. Por que vem sendo discutido o índice de massa corporal como indicação da cirurgia? Porque o índice de massa corporal ele nos infere se a pessoa está acima do peso ou não, mas ele não nos informa claramente a quantidade de gordura que a pessoa tem. E essa é a definição de obesidade. Obesidade é o excesso de gordura, não o excesso de peso, que às vezes são coisas diferentes. Tem pessoas que são bem fortinhas, assim, né? Que o IMC é alto, mas quando vai ver tem bastante massa muscular, né? Uma estrutura óssea mais pesada, digamos, e não é tanta gordura. E o contrário também é verdade, né? Às vezes pessoas não tão obesas têm alto índice de massa gorda, como se diz, né? E também estão fora dos padrões. Principalmente em relação à saúde, né? Isso a gente avalia através de um exame que se chama bioimpedância. Esse exame é um exame simples, a gente faz em consultório, né, como se fosse uma balança. A pessoa sobe nessa balança, ela segura em alguns eletrodos e passa uma corrente elétrica muito fina pelo corpo. Então, ele é um exame que a pessoa não sente a corrente elétrica. E, a partir desse exame, nós conseguimos definir exatamente isso. Quanto que a pessoa tem de massa de gordura, o quanto tem de massa óssea, de massa muscular. E, a partir disso, a gente avalia a composição corporal. Então, o IMC ele não nos informa claramente a composição que a pessoa tem. Mas, enfim, o índice de massa... Um parâmetro assim, técnico, digamos, para, num primeiro momento, definir IMC 30, IMC 40, se é obeso ou muito obeso, enfim, né? Assim, dá para ter uma visão geral e depois fazer a bioimpedância, que é o que dá corretamente, né, o que é o que ali.
Isso, nós sempre associamos os dois, né? O índice de massa corporal junto com a bioimpedância. E o MC hoje é o parâmetro mais utilizado, né? Porque ele é um cálculo simples de se fazer. E quando é que nós recomendamos a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é recomendada para pacientes que possuem IMC, ou índice de massa corporal, acima de 40, independente se tem algum problema de saúde ou não, ou para pacientes com índice de massa corporal acima de 35, quando associado a alguma doença que está vinculada ao seu peso, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, problemas articulares, pedra na vesícula, problemas de refluxo, de varizes. Então, vem se trabalhando bastante também a indicação de cirurgia em pacientes com IMCs ou com índices de massa corporal mais baixos, principalmente se o paciente tem diabetes, né, que vem sendo chamada de cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? Ela é uma cirurgia como se fosse uma cirurgia bariátrica, a configuração da cirurgia é muito parecida, mas com foco em outra doença, que é o diabetes. Tá? Então, hoje vem se trabalhando muito a cirurgia metabólica, ela já está regulamentada, já está aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, e então nós poderíamos operar pacientes com índice de massa corporal acima de 30 com diabetes, mas considerando vários critérios. Também não é qualquer pessoa que tem diabetes que poderia fazer a cirurgia. Existem vários critérios também bem estabelecidos, bem definidos, que nós temos que avaliar para poder indicar a cirurgia metabólica. É isso que eu me refiro, né? Alguém que é especializado na área, tem esse olhar, esse foco realmente nessa questão, vai saber indicar, avaliar precisamente, né, os benefícios que poderá trazer, e que são muitos, ao meu ver. O diabetes é uma doença terrível, a qualidade de vida das pessoas é horrível, muitos medicamentos, e aí passa mal, insulina todo dia, enfim, né? E fora as lesões que vão acontecendo silenciosa e progressivamente, e que lá no final vão fazer diferença. Então, só deixar de ser diabético não curado, né? Falamos no bloco anterior que é uma doença crônica, mas não precisar usar todas essas medicações e estar fazendo injeções subcutâneas todos os dias, já é uma alegria, já é um grande motivo para se fazer a cirurgia bariátrica, ao meu ver. E que hoje está muito mais simples do que quando surgiu, porque existem técnicas, né, nas quais tu te especializaste, como a gente disse, que são técnicas modernas e que não é todo aquele medo que se tinha antigamente das complicações, não é? Nenhuma cirurgia é isenta de riscos, né? Nenhuma, nem tirar uma manchinha da pele, não é? Mas hoje está bem diferente, bem mais fácil, as técnicas aprimoradas, a pessoa no outro dia, dali a 2, 3 dias, já está em casa. Então, eu queria que tu falasse sobre as novas técnicas da cirurgia bariátrica e como está isso hoje em relação a quando surgiu. Isso, Eliane. A cirurgia hoje ela mudou bastante. O desenho da cirurgia é muito parecido, né? O tamanho do estômago, o desvio do intestino, é muito parecido com o que se fazia antigamente. A abordagem cirúrgica é que mudou bastante. Hoje, a cirurgia que nós fazemos é uma cirurgia chamada minimamente invasiva. Então, nós realizamos a cirurgia bariátrica através de pequenos furinhos no abdômen, e essa cirurgia ela é muito menos invasiva do que era antes. Isso traz uma série de benefícios ao paciente. Ele consegue se recuperar mais rápido do tratamento. O tempo de internação também é reduzido, né? E o risco da cirurgia também é menor. Claro que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia complexa. A gente não poderia dizer assim que é um procedimento pequeno. É uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia complexa, envolve vários fatores, é necessário fazer uma boa avaliação clínica do paciente antes da cirurgia, né? Justamente para diminuir o risco da operação. Mas os índices de complicações da cirurgia ou o próprio índice de mortalidade da cirurgia hoje são muito baixos.
Para tu teres uma ideia, a mortalidade da cirurgia bariátrica hoje ela é comparável a uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia que se faz bastante, né? Dependendo da vesícula inflamada ali é bem complicado também, né? Exatamente. Às vezes, o tempo até que a gente leva para retirar uma vesícula, dependendo se ela está inflamada, é muito maior que o tempo da cirurgia que a gente atua na cirurgia bariátrica, né? Então, claro, a gente não pode dizer assim que é um procedimento tranquilo e simples, não é, existe todo um processo, é uma cirurgia complexa, mas os riscos, as chances de dar problema na cirurgia, elas são baixas, elas existem, né? E nós estamos preparados, eventualmente, se houver alguma complicação, nós estamos preparados para resolver. Olha, fazer uma boa avaliação pré-operatória, eu creio realmente é importantíssimo, fundamental, e também, né, poder contar com profissionais especializados e uma equipe de suporte, como aqui na Bariátrica Clean, né, que se tem nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, também depois, né, tem mais um colega que faz a colocação do balão gástrico, né? Mas tudo isso é assunto, né, para as próximas semanas. Você vai ficar sempre ligado aqui agora conosco, né, para saber mais sobre a questão da obesidade, suas alternativas, que depois, quando falarmos de balão gástrico, aí vamos ver também que, né, dá para se ter várias coisas assim resolvidas até a mais curto prazo, né? Como nós falamos com um colega nos bastidores, eu achei muito interessante. Ele disse: não, a pessoa precisava emagrecer para o casamento, né? Então, 6 meses antes, colocou o balão e chegou, né, elegante no seu terno, no seu vestido. Bem, doutor Rafael, infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim, né? O assunto é interessantíssimo e tem-se muito mais coisas para falar aqui, né, sobre este assunto, sobre cirurgia e sobre a Bariátrica Clean, né, que é essa clínica especializada aqui na Nilo Peçanha, em frente ao Shopping Iguatemi. Bom, deixamos aí, né, os contatos para quem nos ouve. E, ainda assim, encerrando rapidinho, que eu achei muito bom e acessível aqui na Bariátrica Clean, é que atende todos os convênios, além dos particulares, né? As pessoas ficam muito felizes, não é? Porque agora já está melhor, mas antigamente era muito cara a cirurgia bariátrica. Então, né, ter um convênio para avaliação é maravilhoso. E atender todos os convênios, então, torna muito acessível aí a todo o nosso público. E eu te agradeço, né? Deixo a tua palavra final aí no encerramento do nosso programa. Isso, eu que agradeço pela oportunidade. Nós estamos de portas abertas, né? A Bariátrica Clean, então, ela surgiu com esse conceito de acolhimento, de atendimento humanizado. Então, nós estamos de portas abertas. Quem quiser nos conhecer, tomar um café com a gente, né? Nós estamos disponíveis para tratar todas as pessoas que chegam até a gente aqui. Essa equipe é maravilhosa. São os queridos, né? São colegas, é uma equipe muito bacana. Realmente a gente tem um acolhimento, se sente muito bem aqui, muito bem acolhido. E a gente sabe que os pacientes aí, não é, que já são pacientes da clínica também. Então, muito obrigada, doutor Rafael. Parabéns, né, por esse novo empreendimento aqui, não é, que é estar associando no mesmo lugar os vários profissionais, trazendo aí o melhor para aquelas pessoas que hoje sofrem com a questão da obesidade. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Eliane, pela tua presença aqui com a gente.